Seja bem-vindo ao ICESP TV. Aqui é o seu espaço para ficar bem informado no final de semana. No programa de hoje você vai ver: Mentes Brilhantes. O DF abriga o maior número de crianças superdotadas do país. Orientação vocacional. Questionário ajuda a escolher a profissão. Guarda compartilhada. A lei será aplicada mesmo que não haja acordo entre os pais. Bike Brasília. Projeto criado em maio desse ano já tem mais de 80 mil cadastros. Circuito Brasília por Vogue. Revista é lançada no DF com o intuito de incentivar a moda local. Semana da Comunicação. Evento anual, movimenta a Faculdade ICESP promove. O tema é jornalismo comunitário. E você vai ver também: Feirão de Imóveis. Como comprar uma casa sem correr riscos. O impeachment de Dilma. Direito para todos. Lei Maria da Penha e registro de crianças. Cinema. Relatos Selvagens. O longa-metragem de grande sucesso mundial. O ICESP TV está no ar. Boa tarde. O DF é a residência dos pequenos gênios. Mais da metade das crianças superdotadas do país moram na capital, segundo o Censo Escolar de 2010. Os detalhes você acompanha na reportagem de Walisson Leandro. Eles têm um desenvolvimento intelectual diferenciado, são rápidos e ágeis e normalmente possuem uma habilidade incrível naquilo que gostam. Não são bons em tudo, mas nas áreas que apresentam algum conhecimento natural, podem se tornar experts no assunto. Crianças superdotadas, antes de tudo, são crianças como qualquer outra. Gostam de brincar, correr e se divertir. O que as diferencia das outras normalmente são os momentos de conversa, porque sempre estão à frente nos assuntos, fazendo muitas vezes com que os colegas não os compreendam. De acordo com o Censo Escolar de 2010, o número de crianças superdotadas era de 2.769, ou seja, 0,004% dos quase 56 milhões de estudantes no país. Mais da metade desse total se encontra na capital federal, o que torna o DF residência desses pequenos gênios. A presidente da Associação de Pais, Professores e Amigos de Alunos com Alta Habilidade e Superdotação, Valquíria Teodoro, explica a maior dificuldade encontrada pela associação. A maior dificuldade é a ausência de uma política pública específica para esse recorte da educação especial. Porque quando você fala em educação especial, as pessoas automaticamente relacionam alguém que tem uma dificuldade ou uma debilidade. E esse não é o caso. Não tem nada de aparente no aluno com altas habilidades de superdotação que justificasse teoricamente um atendimento. E é isso que a sociedade em geral conceitua. Ah, mas se ele já tem capacidade de aprendizagem acima da média, ele já é um privilegiado, então ele não precisa de nada. E a gente sabe que não é bem assim. Ele precisa de apoio, tanto para desenvolver a habilidade potencial que ele apresenta, quanto para poder desenvolver aquilo que ele não tem, que são, às vezes, as outras áreas do ensino que ele não domina. Então, nós buscamos aí justamente atuar junto ao poder público no sentido de conscientizar a necessidade desse atendimento específico e também esclarecendo à sociedade em geral que esse menino necessita, sim, de apoio. De acordo com especialistas, é importante que haja escolas específicas para essas crianças, a fim de que elas desenvolvam a capacidade de autoaprendizagem que o superdotado possui. A escola, quando faz o encaminhamento, faz via memorando para a nossa regional de ensino. Daí a regional de ensino vai procurar a sala que melhor atende esse aluno. Nem sempre é pelo endereço, porque eu tenho aluno que é de Paranoá, Ceilândia. Então é de acordo com a afinidade do aluno, em que ele quer desenvolver aquela área, a afinidade do aluno. O exame de orientação vocacional é um teste que ajuda o jovem a escolher a profissão. O questionário mede as aptidões, o interesse e a inteligência do futuro profissional. Veja na matéria de Heloísa Almeida. Muitas vezes os jovens ficam indecisos na hora da escolha da profissão. Eu comecei a faculdade logo quando eu terminei o ensino médio, né? E eu acredito que com 17 anos nós não sabemos o que queremos ainda, né? Já outros seguem o resultado do teste de orientação vocacional, se arrependem da decisão e trocam o curso escolhido. Eu comecei no direito e resolvi sair para entrar na aviação civil. Em algum momento você se arrependeu de ter escolhido a administração? Sim, foi no momento que eu percebi que o curso é muito abrangente e para mim que estava indeciso,
quanto à minha carreira profissional, não me ajudou. Há também quem não acredita na eficácia do exame. Olha, eu não fiz e também não acredito muito nessas coisas. Mas eu acho importante, até porque tem muita gente que fica confusa antes de entrar na faculdade, qual curso vai escolher. Eu acho que é importante sim ter isso, apesar que eu não acredito muito. O teste vocacional é um método que é aplicado desde o século XIX nos Estados Unidos. No Brasil, as escolas aplicam questionário durante o ensino médio e no pré-vestibular. Geralmente são medidas as habilidades, as aptidões, a inteligência e o perfil do candidato. De acordo com o psicopedagogo José Luiz, o teste pode sim fazer a diferença na escolha profissional. O teste de orientação vocacional ele está ligado justamente na formação do aluno a querer como proceder na vida profissional dele, né? Como ser um profissional de verdade na sua vocação mesmo. Uma boa orientação não pode se prender apenas a testes vocacionais, pois eles podem generalizar o comportamento dos indivíduos. O teste vocacional, ele mostra para você não um teste de qualificação de quem sabe mais, mas justamente do ato de saber como ser um profissional na vida. A Lei 11.698 de 2008, que estabelece a guarda compartilhada, aprovada pelo Senado, determina que as obrigações dos pais com os filhos serão divididas em partes iguais. As despesas e o tempo com as crianças também serão equilibradas. O Senado aprovou a guarda compartilhada. Um dos principais objetivos é evitar envolver os filhos em chantagens afetivas. Pela nova lei, a guarda compartilhada vai ser aplicada mesmo que não haja acordo entre os pais. Eles deverão dividir o tempo dos filhos de forma equilibrada. Os gastos devem ser divididos de maneira igual, levando em consideração as condições financeiras do pai e da mãe. A guarda não será compartilhada quando um dos dois declarar ao juiz que não quer ficar com os filhos, ou quando a justiça entender que um deles não está apto a ser responsabilizado pelas crianças. O texto do projeto que regulamenta a guarda compartilhada e altera o Código Civil vai para a sanção presidencial. Se for sancionado sem vetos, os pais que hoje não têm este benefício vão poder recorrer à justiça para ter maior convívio com os filhos. Viviane Fortes para o CESP TV. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você vai ver o quadro Contas no Azul com o economista Vital Fagundes. O professor Francisco Lima Júnior fala sobre o impeachment de Dilma. Bike Brasília, projeto social que beneficia toda a capital e incentiva o transporte sustentável. No quadro Direito para Todos, vamos tirar as dúvidas sobre a Lei Maria da Penha e as possibilidades de registro de uma criança. Circuito Vogue, lançamento da revista beneficia pessoas carentes, além de incentivar a moda na capital. Já voltamos. Por algum motivo, pensamos que a superação está apenas em alguns escolhidos. Mas, na verdade, a superação está naquele que procura encontrá-la. O céu nem sempre estará azul. Nem sempre o seu corpo terá vontade de sair da cama. Mas você vai se levantar e perceber que cada realização começa com a simples decisão de tentar. A superação está naquele que procura ir além. A engenharia civil é a quarta profissão mais valorizada do Brasil e ganhará ainda mais destaque nos próximos 5 anos. O país precisa de você e mais 90 mil engenheiros. Você precisa ir além e CESP promove. Moda em prol da sociedade. Aconteceu em 25 de novembro o Circuito Brasília por Vogue, com o objetivo de incentivar a moda local e lançar a revista na cidade. O evento teve muito bate-papo, mimos especiais e a presença de vários estilistas com coleções exclusivas. Depois de um circuito em várias lojas da cidade, a última parada aconteceu na Ortiga. A revista e a loja se uniram em uma iniciativa solidária que arrecadou cestas básicas para pessoas carentes. A tarde contou com a animação do DJ Sony e quem esteve por lá ainda provou as tortas do Nolita Café, acompanhados de muito Xandão. Feirão de imóveis. No quadro Contas no Azul, o economista Vital Fagundes dá dicas de como comprar um imóvel sem correr riscos. Bem, hoje estamos aqui com uma pergunta do Pedro Manuel de São Paulo. Ele tem uma dúvida importante, quer comprar um imóvel
e gostaria de saber se deve fazer isso nos feirões de imóveis. Pedro, vamos à sua resposta. Olha só, você já participou de um feirão de imóveis? É realmente algo tentador. É algo que realmente nos mostra várias propostas e que nós precisamos ter muito cuidado. Portanto, comprar um imóvel no feirão pode até ser, mas alguns cuidados básicos, Pedro, você precisa avaliar. Primeiro deles, saber se a documentação do imóvel está correta. Muitas vezes os imóveis têm alguns problemas e com isso você vai, ao invés de estar adquirindo um imóvel, adquirindo um grande problema. Segunda questão é avaliar previamente o preço desses imóveis. Nós sabemos que é um valor alto e que por muitas vezes levamos o resto da vida pagando esse financiamento. Portanto, todo cuidado é pouco, tanto na avaliação do imóvel quanto também na taxa de juros que você vai pagar. Mesmo no feirão, procure negociar e pague a taxa de juros mais baixa. Outro dado importante, qual é a localização desse imóvel? Muitas vezes é dito, é no bairro tal, mas isso não é o bastante. Vá conhecer, avaliar e ver exatamente qual é a vizinhança, o que você tem ali por perto para que você possa realmente comprar aquele que vai ser o imóvel para o resto da sua vida ou aquele imóvel que você também está comprando para está financiando para um investimento qualquer. Bem, este é o Minuto Contas no Azul. Vital Fagundes, até o nosso próximo encontro. Confira agora o impeachment de Dilma no quadro de Política e Economia. E o impeachment de Dilma, hein? Pois é, tem se falado muito nisso, principalmente depois das eleições. Mas vamos antes entender o que significa impeachment. É um termo que denomina o processo de cassação do mandato do chefe do Poder Executivo, pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Estaduais ou pelas câmaras municipais. A iniciativa válida pode ser por crime comum, crime de responsabilidade, abuso de poder, desrespeito às normas constitucionais ou violação dos direitos pétreos previstos na Constituição. A punição varia de país para país. No nosso sistema presidencialista, aqui no Brasil, já tivemos o impeachment do então presidente Collor de Mello, em 1992, o primeiro em toda a América Latina. Nem por isso tivemos revoluções ou revoltas populares. A nossa democracia comprovou-se amadurecida. Voltando à presidente Dilma, vale lembrar que existem 12 pedidos de impeachment contra ela no Congresso Nacional. E apenas 2 por conta dos escândalos bilionários na Petrobras. E se ela passar por esse processo, nos 2 primeiros anos de seu mandato, novas eleições serão convocadas. Já se acontecer na segunda metade do mandato, quem assume é o seu vice, Michel Temer, do PMDB. Portanto, é basicamente isso que devemos questionar quando falamos do impeachment de Dilma. Será que as forças políticas que dominam o Congresso desejam novas eleições e, de fato, mudar esse modelo de gestão? Ou querem simplesmente entregar o poder ao PMDB? Hoje em dia, é muito comum ver pelas ruas do Plano Piloto bicicletas laranjas. Você já viu alguma delas por aí? Sabe que bicicleta é essa? É isso que você descobre agora na reportagem de Jéssica Valença. Criado em maio deste ano, o projeto Bike Brasília conta com 29 estações em funcionamento, mais de 80 mil cadastros e as bicicletas já fizeram milhares de viagens pelo centro da capital. Para o produtor de eventos Jackson Pereira, o projeto veio em boa hora. Já conhecia a iniciativa do Itaú, inclusive, lá no Rio de Janeiro, né? Porque acaba que em cada cidade tem patrocínios diferentes, já tem a coincidência que aqui em Brasília e no Rio de Janeiro é o mesmo patrocinador. E eu achei que veio em uma boa hora, assim, né? A Brasília ela precisa de opções de mobilidade urbana, o nosso trânsito já está caótico, ele já é comparado a trânsito de grandes cidades como São Paulo, Cidade do México, que são cidades que basicamente durante todo o dia tem um problema de congestionamento, engarrafamento, e Brasília está indo para esse caminho. E acaba que a bicicleta do Itaú, ela dá essa opção a mais para a pessoa, para ela vir de ônibus até um determinado ponto e depois fazer o deslocamento por bicicleta. Eu acho que veio em uma boa hora. Para ajudar no controle do projeto, uma empresa terceirizada monitora as bicicletas e cuida da reposição nas estações vazias, como explica o funcionário Felipe de Aguiar. Esse é o papel de remanejador, né, dentro da empresa, né? Nós temos essa HR que carrega de 15 a 18 bicicletas, né?
Então aqui na rodoviária, durante a semana, né, o fluxo é muito grande para cá. Os clientes saem do seu serviço, retiram a bicicleta nas estações, principalmente os ministérios lá embaixo, e eles sobem aqui para a rodoviária para poder estar encaixando e continuar o seu curso, né, até a sua casa. Né? E aqui, o que a gente faz? A gente vai retirando as bicicletas para que os clientes possam estar chegando e encaixando, né, a bicicleta e possam estar pegando o ônibus na rodoviária. O funcionário ainda revela que muitas bicicletas são danificadas pelos usuários. Nesse caso, a gente coloca a bicicleta em manutenção e o carro vai estar levando para a oficina para dar a manutenção e os reparos no que tiver quebrado. Fazer o cadastro é muito simples. Basta baixar o aplicativo Bike Brasília e pagar a taxa anual de R$10. A bicicleta pode ser usada gratuitamente por 1 hora. Tem essa facilidade do aplicativo, que você tendo o aplicativo no seu celular, você pode acessar diversos cadastros. Eu, por exemplo, tenho domínio de outras senhas de outros usuários, que é do meu filho, como você falou, da minha mãe, da namorada. Então acaba que dentro do meu celular eu posso acessar outros cadastros e com isso, em uma visita às estações, eu posso tirar mais de uma bicicleta. A intenção do governo é inaugurar mais 11 estações, totalizando 40, com 400 bicicletas na região central de Brasília. A ideia é fechar o ano com as 40 estações funcionando, 400 bicicletas disponíveis o tempo todo e com isso ampliar muito o uso. O projeto já prevê a instalação ao longo de todo o plano piloto, podendo ampliar ainda mais nesse mesmo contrato, ou com novos contratos também levar para cidades satélites que já têm hoje estrutura cicloviária e podem dar complementariedade a esse sistema, de maneira que a pessoa também, ao estar chegando em casa, possa também utilizar a bicicleta para ir da estação do metrô ou do ponto de ônibus, do terminal de ônibus para sua casa. Agora, é papel do cidadão cuidar desse projeto e incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte. Você sabe tudo a respeito da Lei Maria da Penha? E sobre as formas de registrar uma criança? O professor Marcelo Batista responde às perguntas dos espectadores. No caso de registro de criança, quando a criança é registrada e o pai biológico não é o pai que está, o nome não é o do pai do registro, como é que faz para trocar o nome? Quanto à pergunta da Nadine, realmente é uma pergunta bem interessante. O que ocorre? Atualmente, o pai registral, né, ele é o que consta no assento de nascimento da criança. Então, para se retirar esse pai registral, é só através de uma decisão judicial. Porém, temos entendimentos modernos que existe a paternidade socioafetiva, onde no mesmo registro vai constar o nome do pai registral e do pai de criação. Então é uma nova possibilidade aí também. Hoje nós temos no Brasil em vigência a Lei Maria da Penha. Gostaria de perguntar, ao meu ver, ela hoje, de certa forma, é inconstitucional. Mas gostaria de perguntar aos senhores se não a consideram injusta. Porque tenho visto muita gente, inocentemente, inclusive, estar presa por uma questão assim de disputa por bens patrimoniais, enfim. É muito fácil hoje simplesmente ir na delegacia registrar uma ocorrência policial, né? E aí o juiz, por exemplo, concede uma liminar, separando pai de filho, enfim, sem nenhuma outra prova concreta. Gostaria de perguntar, não é considerado uma injustiça, na verdade, hoje a Lei Maria da Penha, embora muitas mulheres a precisem? Realmente, Adson, hoje em dia nós temos um crescente aumento de falsas acusações da Lei Maria da Penha, falsas denúncias. Só que o judiciário está bem atento a essas situações. Então, a mulher que faz essa falsa denúncia e utiliza indevidamente dessas medidas protetivas, ela pode sim responder, tanto civil e criminalmente. Então, a Lei Maria da Penha, ela veio como um avanço aí para proteger a mulher, mas se ela for utilizada indevidamente, cabe sim punição. A Lei Maria da Penha, ela se enquadra nas mulheres militares? Qual é a ressalva? A Lei Maria da Penha, ela serve tanto para a mulher civil quanto a mulher militar. Então não existe distinção nenhuma. Ela serve para proteger todas as mulheres aí da violência doméstica. No próximo bloco você confere. Semana da Comunicação no ICESP promove. Comentário sobre o filme Relatos Selvagens. Não saia daí.
A engenharia civil é a quarta profissão mais valorizada do Brasil e ganhará ainda mais destaque nos próximos 5 anos. O país precisa de você e mais 90 mil engenheiros. Você precisa ir além e CESP promove o seu alicerce. Por algum motivo, pensamos que a superação está apenas em alguns escolhidos. Mas, na verdade, a superação está naquele que procura encontrá-la. O céu nem sempre estará azul. Nem sempre o seu corpo terá vontade de sair da cama. Mas você vai se levantar e perceber que cada realização começa com a simples decisão de tentar. A superação está naquele que procura ir além. Jornalismo comunitário, uma nova possibilidade de atuação para os jornalistas. Os estudantes dos cursos de jornalismo, produção audiovisual e produção publicitária da Faculdade CESP Promove do Guará participaram da Semana da Comunicação nos dias 26, 27 e 28 de novembro. Na abertura do encontro, o bate-papo foi sobre jornalismo comunitário. Os palestrantes da noite contaram um pouco sobre o assunto para o ICESP TV. O Jornal do Guará é um jornalismo feito pela comunidade do Guará. Então, assim, eu sou guaraense, o editor, que é meu pai também, o Alcir, é jornalista e é guaraense. E os colunistas todos são guaraenses, são ex-administradores do Guará, são pessoas que viveram aqui há muito tempo, enfim. Então, ele é comunitário no Jornal do Guará porque ele é feito pela comunidade e a gente só se endereça à comunidade, a gente só fala do Guará, mas de nada. Meu primeiro contato com a comunicação foi na rádio comunitária lá de Planaltina. Eu comecei aos 14 anos e desde aquela época eu venho me identificando mais com o jornalismo comunitário porque ele te leva mais próximo da comunidade, te leva a entender a importância do jornalismo. O jornalismo comunitário, ele não deixa de ser jornalismo. E é imprescindível que o jornalismo comunitário seja gerenciado por um jornalista. Então, eu já ouvi algumas pessoas dizendo que para fazer jornalismo comunitário basta ter um jornal, vamos montar ali, vamos montar acolá. Acontece que dessa forma o jornalismo comunitário se enfraquece. De uma certa forma, todo jornalismo é comunitário, porque ele vai atender uma comunidade. Não interessa se é uma comunidade de acadêmicos, se é uma comunidade de professores ou se é uma comunidade de verdade. Para o professor do curso de audiovisual, Alexandre Picarelli, o evento é uma possibilidade de interação entre os cursos. Jornada de Comunicação é um evento que a gente faz anualmente, né? Uma vez por ano a gente faz o Jornada da Comunicação, que é juntar os 3 cursos de comunicação, que é a produção publicitária, a produção audiovisual e o jornalismo, né? O evento é interessante para a gente, pelo menos 3 dias na semana, né? Nesse evento, pegar 3 dias para a gente começar a mostrar como é que está o mercado, que é uma coisa legal. A gente faz mostra de vídeo, mostra de fotografia, traz algum jornalista famoso e tal. Isso é importante para os alunos também saírem um pouco da sala de aula e para eles perceberem como é que está o mercado, né? Que eu acho que é mais importante. Confira agora o comentário do historiador André Cunha sobre o filme argentino Relatos Selvagens. Olá! A dica de hoje é o filme argentino Relatos Selvagens, dirigido por Damián Zifrón e produzido por ninguém menos que Pedro Almodóvar. O filme é uma tragicomédia dividida em 6 histórias diferentes que mostram personagens tendo acessos de fúria, raiva e descontrole. Tem muito humor negro espanhol, aquela coisa meio dramalhão e meio exagerada. Por exemplo, cenas de agressão, facada, atropelamentos, pessoas transtornadas, brigas de trânsito que saem do controle e situações da vida cotidiana que chegam aos limites do absurdo. As críticas estão muito positivas. Tem gente, inclusive, comparando esse diretor ao Quentin Tarantino, que é o cineasta norte-americano, autor de Pulp Fiction e Cães de Aluguel, e que ficou famoso por filmar histórias com muito humor e violência. Agora, aqui entre nós, se o Damián Zifrón continuar com essa mesma qualidade, ele tem tudo para ir ainda mais longe que o Tarantino. É esperar para ver. Tchau, tchau. Você sabia que reutilizar a água usada em serviços domésticos é uma maneira de economizar? Confira essa e outras informações no quadro Meio Ambiente e Sustentabilidade. Olá! Hoje nós vamos falar de um grave problema que aflige a sociedade, a água. E muitos me perguntam,
a água vai acabar? E eu afirmo, não, a água não vai acabar. Existe água no planeta, nos mares, nos lagos, lençóis freáticos e até em forma de iceberg. O que pode acabar é a água utilizada para o consumo. Vou te dar um exemplo. Em 1 litro de água, ou seja, 1000 ml, apenas 3 gotinhas de um conta-gotas representam a água de todo mundo que pode ser utilizada para o consumo. Nós estamos usando a água de maneira errada. Se você pensar, essas 3 gotinhas de um conta-gotas em 1 litro de água, elas são utilizadas 70% para a agricultura, 22% para a indústria e somente o restante, que representa algo em torno de 8%, é utilizado para o consumo humano. Basta pensar que 70% do seu corpo é água. Então a água é um bem de consumo que merece ser corretamente gerenciado. Mas não depende só do poder público e da outorga de leis que promovam um correto gerenciamento de água. Depende muito de nós, de como nós utilizamos essa água. Você já parou para pensar nisso? A água em casa muitas vezes é desperdiçada. Em uma descarga prolongada, onde a gente consegue descartar algo em torno de 30 litros de água, 15 minutos de banho, a gente não precisa de 15 minutos de banho, escovar os dentes com a torneira aberta e o pior de todos, descartar diretamente a água utilizada para lavar roupa no esgoto. O que nós podemos fazer? Reutilizar essa água da máquina de lavar para lavar pátios, lavar áreas de livre acesso. Então nós temos que equalizar. São Paulo está nessa situação não só porque não chove na Serra da Cantareira, sua principal captação de água. São Paulo está nessa situação porque a indústria não buscou meios de uma produção mais limpa, onde otimizasse os recursos, principalmente a água. E a sociedade, sempre pensando, tendo isso dentro dela, de que a água é um bem limitada, porque só basta abrir a torneira, utiliza essa água de uma maneira indevida. Vamos pensar, buscar novas estratégias, vamos trabalhar a nossa forma de utilizar esse recurso tão precioso. E dessa forma, nós vamos garantir, com total certeza, a nossa subsistência. Por hoje é só. O ICESP TV fica por aqui. Até a próxima!